Nós já plantamos flores de diálogos, já plantamos flores de paz, e essa manhã a gente quer plantar flores de gentileza. Gentileza é uma ação da nossa parte que produz harmonia nos nossos relacionamentos. Tem o poder de produzir harmonia nos nossos relacionamentos. Nós temos a tendência, muitas vezes, de seguirmos a falsa mentalidade de que o ser humano ele é egoísta por natureza. E quando a gente pensa assim, o ser humano é egoísta por natureza, então a nossa atitude é de sermos egoístas. Mas olha só que interessante, veja os dados dessa pesquisa da Universidade de Yale, como a constatação desses psicólogos nessa pesquisa mostra justamente o contrário. Olha só, afirma-se que o primeiro instinto das pessoas é cuidar e salvar os outros. Os pesquisadores entrevistaram várias pessoas que tinham se arriscado por desconhecidos. A maioria das pessoas acredita que somos instintivamente egoístas, mas nossos experimentos mostram que quando as pessoas dependem de seus instintos, elas são mais cooperativas, explicou o psicólogo David Rand, de Yale. Os pesquisadores sugerem ainda que o egoísmo se evidencia quando as pessoas param para pensar antes de tomar uma atitude. Ou seja, a gentileza faz parte do instinto. O egoísmo é uma escolha. Olha que conclusão interessante. A gentileza faz parte do seu instinto. O egoísmo, na verdade, é que funciona na nossa razão. Isso é fantástico. Por quê? Porque a evidência dessa pesquisa, ela demonstra para a gente que todo ser humano, mesmo que ele não conheça Jesus, mesmo que ele não conheça nada sobre Deus, mesmo que ele nunca tenha tido qualquer tipo de contato com as Escrituras ou qualquer realidade, todo ser humano carrega no âmago do seu ser as evidências da sua origem. E a nossa origem não é a queda. A nossa origem é a natureza de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus é um Deus gentil. Agora, é verdade que essa natureza ela está corrompida. Mas, de acordo com a própria pesquisa, se nós agirmos no piloto automático, se nós agirmos de modo automático, o que vai se refletir é a imagem original de Deus, e não o resultado da nossa rebelião. Eu acho isso fantástico. Só que isso nos traz a uma pergunta. Se isso é assim, então por que é que nós vemos, aparentemente, justamente o contrário na nossa sociedade? A começar nas nossas famílias. Por que parece que o que a gente vê, na verdade, o tempo todo, não são essas posturas de gentileza, mas são posturas muitas e muitas vezes de agressão ou de egoísmo? A pesquisa também explica isso, veja o que eles falam sobre isso. Mas se ser gentil é nosso instinto, por que observamos cada vez menos atitudes de amorosidade? A resposta pode estar em mecanismos de nosso cérebro que contêm um viés de negatividade. Para nos proteger do perigo que nos espreita diariamente, seja pela violência das grandes cidades ou pela competitividade extrema, nosso cérebro mantém nossos comportamentos de sobrevivência primários rotinariamente acionados. Desse modo, vivemos em um estado de escassez fundamental que nos impele a uma tendência de alto foco. Nós começamos a acreditar no sou eu ou eles o tempo todo. Em outras palavras, a falta de gentileza é resultado de nós vivermos inseridos em um mundo que ainda é marcado pela realidade da rebelião contra Deus. Nós vivermos num mundo onde os nossos corações, desconectados de Deus, começam a achar que a gente precisa lidar com tudo e todos à nossa volta, à custa da nossa própria, do nosso próprio modo de ser, do nosso próprio esforço. O pastor Bill Johnson, num livro dele, chamado Deus é Bom,
ele faz o seguinte comentário, que tem muito a ver com isso que a pesquisa aponta para a gente. Ele diz assim: os órfãos vivem de modo diferente das crianças que são amadas. Ele está fazendo uma comparação entre a humanidade, dizendo sobre a vida de pessoas que são órfãos e de pessoas que nascem e crescem dentro de uma família, mostrando que a humanidade, ela vive nessa síndrome da orfandade. E aí ele diz assim: os órfãos vivem de modo diferente das crianças que são amadas. A autopreservação e a autopromoção não são os pontos que movem o comportamento de crianças saudáveis. Em vez disso, a criança é mais inclinada a celebrar o dom do outro sem brigar para receber atenção para si. Estamos cercados de órfãos. Não importa se estamos falando dos nossos vizinhos, dos nossos chefes, dos nossos amigos na igreja, ou do conflito no Oriente Médio, ou mesmo da batalha entre partidos políticos. Estamos sendo conduzidos e alimentados por órfãos. Eles não têm respostas. Só tem formas diferentes de amortecer a dor. Algo que o Espírito Santo falou conosco já aqui na ministração da adoração, né? Através do Reis. Veja, essa realidade, ela é visível também em muitas famílias. Esse sentimento de orfandade, que faz com que a gente olhe para o outro como uma ameaça, e a gente reaja ao outro de uma forma negativa, ao invés de reagir a ele de modo positivo. Então, como é que nós podemos plantar flores de gentileza nos nossos lares para que tenhamos famílias como flores em vida? Eu quero olhar uma narrativa do Antigo Testamento com você. Abra sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 9. 2 Samuel capítulo 9. Apresenta para a gente a narrativa da vida, de um momento da vida do rei Davi. Davi foi um dos principais reis de Israel. Ele foi chamado homem segundo o coração de Deus. E ele nos ajudará a entender como é que nós podemos andar em gentileza. Abriu? 2 Samuel capítulo 9. Eu não vou ler o texto, eu vou fazer a narrativa para você, ok? Davi, ele já está governando há algum tempo. E aí, num determinado dia, ele pensa consigo mesmo: será que existe alguém ainda vivo da família de Saul, para que eu possa, de alguma forma, expressar a bondade de Deus para com ele? E aí ele chama os seus assistentes e manda fazer uma pesquisa no seu reino, e eles descobrem um servo de Saul chamado Ziba. E aí eles trazem Ziba até a presença de Davi, e Davi pergunta para ele: escuta, há alguém ainda da família do seu senhor Saul que esteja vivo, para que eu possa mostrar para ele a bondade de Deus, a lealdade de Deus? Ele diz: sim, tem um neto de Saul chamado Mefibosete, tem um neto de Saul que é aleijado dos pés. E ele diz: onde ele está? Aí ele diz: ele vive em Lodebar. E aí ele diz para Ziba: então vá trazê-lo até mim. E o Ziba vai lá e traz o neto de Saul até Davi. Davi descobre que o neto de Saul chama-se Mefibosete. E quando o neto de Saul chega diante de Davi, Davi diz para ele: Mefibosete, não tenha medo. É uma boa palavra, né? Porque para você entender o que está acontecendo aqui, Saul era o concorrente de Davi nas eleições, não é? E Davi ganhou as eleições, ok? Mas ele era o rei de direito, Saul, antes de Davi. Então, ter um descendente vivo da família dele significa que qualquer hora aquele descendente pode requerer o trono. Então, eu imagino que o Mefibosete deve ter chegado na presença de Saul com muito medo, de Davi com muito medo, pensando: pô, eu sou o neto de Saul e ele vai me matar, não é? Então, Davi fala para ele: Mefibosete, não tenha medo. Eu trouxe você aqui para que eu possa expressar a você a bondade de Deus por causa do compromisso, da aliança, da amizade que eu tive com teu pai. Então ele diz para Ziba: olha, eu fiz um levantamento aqui, e você vai pegar tudo que pertence à família de Saul, e vai ser devolvido, que está no meu poder, e vai ser devolvido tudo isso para Mefibosete. Você vai cuidar dos campos, você vai cuidar da herança dele, você vai fazer os rendimentos dele aumentar.
Mas o Mefibosete, ele vai viver na minha casa, no meu palácio. E ele vai comer à minha mesa, como um dos meus filhos. Então veja, essa história é uma história muito interessante, porque ela contribui com a gente, a partir dessa postura de Davi, em entendermos como é que nós podemos praticar essas ações de gentileza. Veja, primeiro, para fazermos isso, nós precisamos nos manter apegados a essa realidade da bondade de Deus. Davi, por várias vezes, ele menciona no texto que ele quer fazer esse ato de gentileza para com Mefibosete por causa da bondade de Deus. Quando ele pensa consigo mesmo, no verso 1, ele diz: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele, por amor a Jonatas. Veja, nós podemos pensar que gentileza é uma atitude que nós tomamos como uma espécie de retribuição, de troca de cordialidade. Não é verdade? Se a pessoa é gentil com você, você também é gentil com ela. Se você vai numa repartição pública e o sujeito já te atende com grosseria, você já fica todo armado, não é? E você também já quer retribuir com grosseria. Mas se ele é todo gentil, você, na maioria das vezes, se desarma e procura ser gentil também com a pessoa. Por quê? Porque está embutido dentro de nós essa ideia de que gentileza é uma troca. Ou seja, quando alguém é gentil para conosco, então nós também somos gentil para com aquela pessoa. E é esse o problema. É justamente esse o problema. Conforme a conclusão da pesquisa que a gente citou aí anteriormente, a falta de gentileza é justamente por percebermos que nós estamos inseridos em um contexto onde a mesma não é uma flor colhida nas nossas relações. Então, como eu não colho a flor da gentileza, eu também não entrego a flor da gentileza. Eu ajo como tudo depende de mim. Então é cada um por si, Deus por todos. Veja, mas nós aprendemos algo muito interessante sobre a gentileza nessa postura de Davi. Davi, ele quer saber se há alguém da família de Saul para que ele possa mostrar a gentileza. Mas como eu disse, você sabe quem é Saul? Saul, ele não só era do outro partido, não é? Ele não só era o concorrente de Davi, como ele detestava Davi. Saul foi o rei que desejou durante toda a sua vida a morte de Davi. Saul perseguiu Davi por um bom tempo da vida dele. Davi teve que andar refugiado, vivendo em cavernas, no deserto, porque Saul queria matá-lo. Ele o perseguiu o tempo todo. Por conta do quê? O que Davi fez de errado? Nada. Saul fazia isso por ciúmes. Saul fazia isso por medo. Mas aí, Davi agora que está no poder, ele quer saber se há alguém da família de Saul, para que ele pudesse mostrar gentileza. Por quê? Porque aquilo que fundamentava a vida de Davi não era a troca de gentilezas. Aquilo que fundamentava a vida de Davi não eram as circunstâncias da sua vida. Não fora a história que Davi viveu. O que fundamentava a sua vida é que Davi, ele havia experimentado a própria bondade de Deus para com ele. Ele tinha experimentado essa bondade de Deus na vida dele de muitas maneiras diferentes, e uma das maneiras que ele experimentou essa bondade foi através do relacionamento dele, por incrível que pareça, com o filho mais velho de Saul, chamado Jonatas. Por isso no texto ele diz que ele quer fazer isso por causa da amizade dele por Jonatas. Em 2 Samuel 9,3 a gente lê essa parte da história que mostra como eles ficaram amigos, dizendo assim: disse-lhe o rei, aqui é o texto que eu já devia ter passado aqui, né? Aí, aqui está. Disse-lhe o rei, né? Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Aí o Ziba vai responder que ainda havia um filho de Jonatas aleijado dos pés. Jonatas, agora sim, 1 Samuel 18, 1-3, é esse que se torna um grande amigo de Davi. Veja, diz assim o texto: daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não deixou voltar à sua casa, a casa de seu pai.
Depois dessa conversa de Davi com Saul, isso aqui foi bem no comecinho, tá? Saul, ele se agradou de Davi, mas depois logo ele vai começar a ter inveja de Davi. Aí diz assim, depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Então veja, Davi, ele tem essa atitude de gentileza porque ele tem experimentado ao longo da vida dele essa realidade da bondade de Deus para com ele. O que baseia a postura de Davi na busca da gentileza, então, não é que ele tenha recebido gentileza de Saul, mas é que ele tem experimentado ao longo da sua vida a realidade da bondade de Deus. Então nós plantamos flores de gentileza na nossa vida, nas nossas famílias, se ao invés de nós voltarmos os nossos olhos para as circunstâncias, ao invés de nós voltarmos os nossos olhos para como o esposo está reagindo comigo, como a esposa está reagindo comigo, como meus filhos reagem, como meus pais reagem, se ao invés de nós voltarmos os nossos olhos para essa realidade, nós voltarmos os nossos olhos para contemplarmos a bondade de Deus para conosco. A gente olhar para a nossa vida, a gente olhar para a nossa história e a gente for capaz de testemunhar a realidade da bondade de Deus ao longo da nossa vida. Mesmo que alguém possa, em uma discussão, na sua casa, na sua família, por exemplo, gritar com você, se você tem a sua vida construída em cima da bondade de Deus, você não precisa retribuir na mesma moeda. Nós não precisamos guardar rancor no nosso coração quando nós voltamos os nossos olhos a cada manhã para a realidade da bondade de Deus para conosco. Então veja, não é que nas nossas famílias não hajam desentendimentos. Não é que nas nossas famílias às vezes não haja ações descortês. Não é? Mas a questão é que nós não precisamos pautar a nossa vida por essas perspectivas. Nós podemos pautar a nossa vida pela realidade de contemplarmos a bondade de Deus para conosco. A bondade de Deus para conosco, ela está sendo exercida o tempo todo. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 2, verso 4, ele nos lembra disso, dizendo assim, ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Deus é bom. Dos atributos de Deus, esse é o atributo que às vezes a gente tem mais dificuldade de lidar. Entender que Deus é bom. E uma pessoa boa faz bondade. Não tem como Deus ser bom e fazer maldade. E nós temos dificuldade de lidar com a realidade da bondade de Deus por isso. Porque muitas vezes nós olhamos ao nosso redor e nós vemos o tempo todo coisas ruins acontecendo, e muitas vezes a nossa explicação, a teologia que a gente quer levantar, quer atribuir a Deus o agenciador dessas coisas ruins. Ele é soberano, se está acontecendo é Deus que está permitindo, Deus é que está fazendo. Mas veja, a maldade é uma realidade com a qual a gente lida por causa da desconexão com Deus, não por causa da nossa conexão com Ele. A maldade acontece porque nós estamos desconectados dele. Então, quando nós estamos desconectados deles, nós estamos cercados de um mundo que é marcado pela realidade da maldade. Mas no meio da maldade, Deus exala o tempo todo a sua bondade. Então, a primeira forma da gente praticar gentileza é a gente manter os nossos olhos voltados para a bondade de Deus, não para as circunstâncias, não para a nossa história, não para o que fizeram conosco. Se Davi fosse parar para pensar o que Saul fez com ele, ele jamais estaria pensando, será que tem alguém da casa de Saul para que eu possa demonstrar bondade, para que eu possa demonstrar gentileza? Segundo, nós precisamos nos manter fiéis à aliança de Deus. Esse é outro elemento que motivou Davi a estender a gentileza a Mefibosete. Davi era um homem profundamente consciente da aliança de Deus. Veja, o verso 7 diz assim, Davi se dirigindo a Mefibosete, ele diz assim, não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade,
por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Como eu li lá no capítulo 18 de 1 Samuel, Jonatas e Davi fizeram uma aliança de amizade. E o que está sustentando a postura de gentileza de Davi aqui, além dele ter uma experiência contínua com a bondade de Deus na vida dele, é a consciência que ele tinha dessa aliança que havia entre ele e Jonatas. E essa aliança que havia entre ele e Jonatas estava baseada no conceito de aliança que Davi entendia em relação a quem Deus era. A aliança que Deus havia estabelecido com ele, quando ele estava lá na pastagem, cuidando das ovelhas do seu pai. E Samuel, o profeta Samuel, foi até Davi e o chamou e ungiu como rei e disse para ele: Deus tem uma aliança com você, você será o próximo rei de Israel. E Davi vive toda a vida dele baseado nessa perspectiva. Na nossa cultura, os nossos relacionamentos, infelizmente, incluindo os relacionamentos familiares, eles não são construídos sobre o alicerce da aliança. Nós somos motivados a construir os nossos relacionamentos com base no que a outra pessoa pode nos oferecer. Dentro da mentalidade da nossa cultura, os nossos relacionamentos são utilitários. O que o meu marido pode me dar? O que a minha esposa pode me dar? O que os meus pais podem me dar? O que os meus filhos podem me dar? O que os meus avós podem me dar? Isso é o que dirige. Nós estamos sempre esperando, mesmo quando nós fazemos coisas boas, nós estamos sempre esperando uma contrapartida. Se a gente faz algo bom e não vem a contrapartida, nós nos sentimos ofendidos. Não é verdade? Pensa bem, a gente se sente, ou então desmotivado. Ah, não faço mais isso, fiz. Nem obrigado não falou. Né? Não vou mais tirar o lixo de casa. Tirei o lixo, nem um beijinho a Suzy me deu. Né? Não tiro mais o lixo, porque a gente está sempre esperando uma contrapartida. E quando a gente tem essa postura, isso anula a nossa gentileza. Eu vou te dar um exemplo aqui que talvez alguns de vocês não vão gostar muito, mas é verdade. Por exemplo, quando você diz para o seu cônjuge: eu te amo, e você está sempre esperando ouvir como contrapartida: eu também te amo. Então, na verdade, você precisa questionar o seu eu te amo. Porque você está falando eu te amo porque você quer ouvir que ela te ama. Ok? A gente está sempre assim: eu te amo. Aí espera, se eu falar eu te amo e a outra pessoa: eu também te amo. A gente olha, você não me ama? Se a resposta não vem, a gente olha: e você não me ama? Pensa bem. Veja, isso tinha que nos levar a questionar se o nosso eu te amo realmente é verdadeiro. Porque às vezes a gente está falando eu te amo só porque a gente quer ouvir eu te amo. Não é porque você quer falar eu te amo. Davi, ele tinha uma grande consciência da aliança. Sua vida estava baseada nessa realidade, nessa verdade. Sua vida estava baseada na aliança que o Senhor havia estabelecido com ele. Isso levou Davi a entender que os seus relacionamentos também deveriam estar baseados nesse mesmo tipo de aliança. Se o Senhor do universo, Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, Ele se relaciona comigo, e Ele mantém o relacionamento dele comigo baseado na aliança que Ele estabeleceu comigo, quantas vezes eu sou infiel a essa aliança, quantas vezes eu falho nessa aliança, e Ele continua fiel para comigo, por que é que eu não vou ter essa mesma postura para com as pessoas com as quais eu me relaciono? Essa era a mentalidade de Davi. Pense bem, o que Mefibosete fez para que Davi estendesse bondade e gentileza para com ele? Nada. Como eu falei, na verdade Davi estava colocando a cabeça dele em risco. Porque ele está trazendo para dentro do palácio, ele está trazendo de volta alguém que fazia parte da dinastia anterior, do reinado anterior,
que é herdeiro desse reino, e que poderia, depois de ser restaurado, fortalecido, simplesmente dar um golpe de Estado e tomar o trono de Davi. Então, se você for pensar racionalmente, do lado dentro da perspectiva humana, não tem nada de lógico naquilo que Davi está fazendo. O que Davi está fazendo, ele está fazendo por causa da aliança de amor que ele tinha com Jonatas. Nós fizemos uma aliança de amizade, uma aliança profunda. Nós prometemos um para o outro que nós abençoaríamos e cuidaríamos das próximas gerações, ele das minhas, ou eu da dele. Jonatas morreu, e Davi agora está se lembrando da sua aliança, e ele está falando: epa, como é que a gente faz isso? Como eu faço isso? Como eu cumpro a aliança que eu fiz com Jonatas? Quando o Evangelho nos alcança, nós entramos, meus queridos e minhas queridas, numa verdadeira aliança de amor com Jesus Cristo. Quando o Evangelho nos alcança, não é uma religião que chega na nossa vida. Quando o Evangelho nos alcança, nós passamos a ter um verdadeiro caso de amor com Deus. Deus nos ama. A maior demonstração do amor dele por nós foi uma cruz. Ele morreu por mim, por você, pela humanidade, sem a gente merecer isso. Não é uma questão de merecimento. É uma questão de uma postura de aliança que antes da fundação do mundo, ele resolveu assumir em nosso favor. E os nossos atos de gentileza para com os outros, incluindo nossa família, incluindo nosso cônjuge, nossos filhos, nossos pais, não podem estar baseados no merecimento, na retribuição, se a gente foi alcançado pelo Evangelho. Se a gente não foi, vai estar, mas se a gente foi alcançado pelo Evangelho, não pode estar. Precisa estar baseado na consciência de que nós somos amados e que nós queremos estender esse amor gentil de Deus para com os outros. Eu experimentei o amor de Deus e eu quero estender o amor de Deus. Quero estender para minha esposa, quero estender para os meus filhos, quero estender para as pessoas com as quais eu me relaciono. Então nós seremos gentis à medida que nós mantemos o nosso coração apegados à graça de Deus que nos favorece. A graça nos favorece por causa dessa aliança. A aliança da graça é que nos sustenta. Por causa da aliança da graça, nós não queremos reter nada, nós queremos estender. Como expressão então da sua gentileza, Davi estende. O que ele faz? Olha só, ele devolve tudo o que pertencia à família de Saul para Mefibosete. Tudo. Ele não devolve metade. Ele não devolve um pouco. Ele devolve tudo. Por quê? Porque ele não quer segurar nada. Porque ele experimentou a realidade da gentileza, do amor gracioso de Deus para com ele, firmado nessa aliança. Então, gentileza flui de quem foi encontrado pelo Evangelho, porque nós entendemos que tudo aquilo que nós estamos fazendo, antes de nós estarmos fazendo para as pessoas, nós estamos fazendo, na verdade, para o próprio Deus. O apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 3, versos 23 e 24, isso de uma forma muito jóia. Ele diz assim: tudo o que fazem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Aliança. Mas há uma terceira postura que Davi toma. Eu coloquei um ditadozinho aqui antes de eu entrar na terceira postura, que é legal. Tem um ditado que diz assim: ser gentil apenas quando alguém pode nos proporcionar algo em troca, não é gentileza, é interesse. Então, às vezes, muito da nossa gentileza, na verdade, é por interesse.
Mas uma terceira postura que a gente precisa ter, para que a gente possa semear flores, plantar flores de gentileza no nosso casamento, na vida com os nossos filhos, nas nossas famílias, é olhar para o outro com os olhos de Deus. Olhar para o outro com os olhos de Deus. Esse é o último ensino que eu quero levantar aqui desse texto, quanto à prática da gentileza. Veja, gentileza só vai acontecer quando a gente trocar de óculos. Quando a gente mudar a maneira de ver as pessoas. O texto diz que quando Mefibosete chega diante de Davi, ele se prostra, rosto em terra, e ele diz assim: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Veja, em nossas famílias, como é que nós vemos uns aos outros? Como nós nos olhamos? Essa pergunta de primeira mão pode parecer sem nenhum sentido. Você pode dizer assim, pergunta mais sem nexo, Ricardo. Como a gente olha. Mas tem muito sentido. Porque pode parecer para nós que é óbvio que a gente olha para o outro de uma maneira correta. Mas será? Por exemplo, eu conheço filhos que só são gentis para com os pais quando eles querem receber algo deles. Quando não tem nada para receber, grita com o pai, esbraveja. Mas quando quer receber algo, aí são a gentileza em pessoa. Eu conheço maridos que só são gentis com as suas esposas quando eles querem fazer sexo. Aí eles são gentis. A ponto de, às vezes, já na manhã, a gentileza se manifestar e a esposa já dizer, nem vem, hein? Nem vem. Hoje eu não estou afim não, mas é de manhã. Mas a esposa já está acostumada, já percebeu que toda vez que o sujeito é gentil, que o marido é gentil, na verdade ele está com outros interesses. Mas eu também conheço esposas que só são gentis com o esposo quando elas querem comprar algo novo. Quando elas estão desejosas de fazer algo. Eu poderia continuar dando exemplos aqui, mas acho que já é suficiente, né? Cada um desses exemplos, eles nos mostram que nós podemos olhar para o outro apenas como alguém que tem algo a nos oferecer. E é isso que a cultura da gente nos promove o tempo todo. Como eu falei, nossos relacionamentos são utilitaristas. Não é assim? Não, não é. Esse é o olhar da cultura. É assim que o tempo todo nós somos motivados a agir. Pelo viés do presente século. Mas não é essa a perspectiva que o reino de Deus nos dá das pessoas. É interessante notar como Mefibosete era visto pelo seu servo Ziba. Vocês se lembram? Quando Davi pergunta para Ziba, Ziba, há alguém ainda da casa de Saul para que eu possa mostrar favor? O Ziba vira para Davi, e ele não diz assim, sim, tem um neto do meu senhor, chamado Mefibosete. Não, ele diz assim, tem um neto no meu senhor, aleijado dos pés. É assim que Ziba vê Mefibosete. Mefibosete para Ziba é um estorvo. É um problema. É um aleijado dos pés. Às vezes nós estamos tão influenciados por aquilo que a nossa cultura diz a respeito de nós mesmos, por aquilo que a gente vive ouvindo de nós mesmos,
por aquilo que as pessoas falam, por aquilo às vezes que você vive ouvindo do seu esposo, daquilo que você vive ouvindo da sua esposa, daquilo que você vive ouvindo dos seus filhos, daquilo que você vive ouvindo dos seus pais, que a gente começa a se convencer que nós somos realmente aquilo. Veja, se a visão de Ziba sobre Mefibosete era que ele era um aleijado dos pés, qual era a visão de Mefibosete a respeito dele? Por que ele vira para Davi e diz assim, por que o Senhor vai fazer algo em meu favor? Eu que sou como um cão morto. Lembra-se disso? Um cão morto. Essa é a visão que Mefibosete tem dele. Se para Ziba Mefibosete é um aleijado dos pés, para Mefibosete, ele é um zero à esquerda. Ele é um cão morto. Ele não serve para nada. E às vezes a falta de gentileza dentro dos nossos relacionamentos familiares nos levam a essa mesma postura. Levam-nos a achar que nós não somos nada. Leva os nossos filhos a achar que eles não são nada. Leva a nossa esposa a achar que ela não é nada. Leva o seu esposo a achar que ele não é nada. Ou se ele é alguma coisa, ele é um estorvo. Portanto, na prática da gentileza, a gente precisa mudar os nossos óculos. A gente precisa aprender a ver as pessoas, a nos vermos como Deus nos vê. Porque se isso não acontecer, a gente não consegue nem receber a gentileza do outro. Porque quando o outro é gentil conosco, como Davi estava tentando ser gentil com Mefibosete, a gente vai desconfiar. Mefibosete estava desconfiado de Davi e falou, mas por que o senhor vai fazer isso por mim? Que sou um cão morto, sou como um cão morto. Quais são as suas verdadeiras intenções? Sabe, quando a gente não consegue enxergar com os olhos de Deus, às vezes até a gentileza do marido, que não está interessado no sexo, só está querendo ser gentil mesmo. Sempre é interpretado de maneira errada. Até a gentileza da esposa, que não está com terceiras intenções, acaba sendo interpretada errado. Porque o nosso olhar está errado. Eu já falei isso um tempo atrás aqui, e vou falar de novo, é meio nojento, mas vou falar, né? Se o seu olho está remelado, todo mundo que você enxerga remelento. Não é? Então o problema está nos nossos olhos. Agora, olha que interessante esse texto. Não sei se você prestou atenção, mas, olhando aí para a sua Bíblia, mas deixa-me te ajudar a ver isso. Todas as vezes que o nome Mefibosete aparece na boca de alguém, aparece na boca de Davi. Mefibosete não fala o nome dele. Ziba não fala o nome dele. Todas as vezes que alguém pronuncia o nome Mefibosete, esse alguém é Davi. Veja, 2 Samuel, capítulo 9, verso 6. Eu coloquei aí a tradução da King James, nós colocamos a tradução da King James porque ela é mais clara aí na tradução desse texto. Então Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, veio à presença de Davi e prostrou-se com o rosto em terra e fez-lhe reverência. Davi o chamou pelo nome. Mefibosete. Mefibosete. Capítulo 9, versículo 10. Você, Davi se dirigindo a Ziba, você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisão na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete, de novo, o nome na boca de Davi, comerá sempre à minha mesa. Capítulo 9, verso 11. E o rei acrescentou: Mefibosete passará a comer à minha mesa, como um dos filhos do rei. Uau! Quem é Mefibosete? Para Ziba, um aleijado dos pés.
Para ele mesmo, um cão morto. Mas para Davi, um dos seus filhos. Ele vai se assentar à minha mesa como um dos meus filhos. Quem é você? Quem são os integrantes da sua família? Para a cultura, talvez alguém que você tenha que suportar, você tenha que tolerar. Para você mesmo, talvez alguém que você não consegue mudar. Esse sou quem eu sou assim mesmo, sou ruim mesmo. Mas para Deus, para o descendente de Davi, Jesus de Nazaré, você e cada membro da sua família é um filho ou uma filha amada, que por causa dele, Jesus Cristo, tem um lugar para se assentar na mesa do Pai, como um filho. Só conseguiremos exalar o perfume da flor da gentileza o dia em que os nossos olhos passarem a enxergar a nós mesmos e aos outros como Deus nos enxerga. E é assim que Ele nos enxerga. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Fique em pé. Espírito Santo, vem. Adensa a tua presença, Senhor, mais de ti. Essa manhã o Senhor quer colocar sementes de gentileza nas nossas mãos. E para isso, Ele quer colocar os olhos dele em você. A imagem que muitas vezes você acaba construindo a respeito de você mesmo, por causa de muitas vezes ter enfrentado desencontros no seu casamento, na sua família, não é a verdade sobre você. Não é a verdade de Deus sobre você. A verdade de Deus sobre você não é que você é um aleijado dos pés. Não é que você é um cão morto. A verdade de Deus sobre você é que você é um filho e uma filha muito amado e amada dele, que tem um lugar para se assentar na mesa dele, não como um servo, mas como um filho e uma filha. Essa manhã Deus quer estender da gentileza dele para o seu coração, para que você possa ter gentileza para estender dentro da sua casa, dentro da sua família, mas também carregá-la com você por onde você for. Então eu quero orar por você essa manhã. Eu quero orar por você que o Espírito Santo está movendo no seu coração, dizendo: ei, filho, filha,
Esqueça as agressões, esqueça as palavras que você ouviu, que te feriram, que te machucaram ao longo da sua vida. Essa manhã eu quero soprar palavras gentis ao seu coração, palavras que vêm da minha boca, palavras que são sopradas pelo meu espírito, palavras que dizem a verdade a respeito de você. E essas palavras vão se transformar em flores de gentileza no jardim da sua casa, e vão exalar um perfume de gentileza para todos os que fazem parte da sua família e para todos aqueles que forem até a sua casa. Gentileza será uma flor vívida, bonita, no jardim da sua vida. Mais Espírito Santo, deixe-me orar por você. Saia do seu lugar e venha aqui à frente.